Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre circuitos sequenciais eletropneumáticos. Vamos agora resolver a sequência de uma máquina de chanfrar tubos. Vou mostrar um vídeo para que vocês tenham um entendimento maior do funcionamento da máquina. Depois irei mostrar uma imagem para que a gente consiga determinar o funcionamento da máquina e a sequência a qual iremos resolver. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Tem um desenho que representa o funcionamento da máquina de chanfrar tubos. Primeiramente, vamos analisar na parte superior que a gente tem aqui o magazine, onde são enfileirados os tubos para serem alimentados na máquina. Depois a gente tem um braço mecânico que faz com que esse tubo seja alimentado e após isso fixado na máquina para que o conjunto de chanfrar faça a operação com as ferramentas de corte no cabeçote e depois a parte onde o material é liberado após a usinagem. Ok? Temos aqui então o cilindro A, que vai fazer a primeira operação, que seria a liberação e a fixação dos demais tubos. Depois eu tenho em seguida o cilindro B, um cilindro oscilante que vai fazer o movimento do braço até o ponto de fixação do material. Depois eu vou ter o cilindro C, que vai ter a função aí de fixar o tubo no momento da operação. O cilindro D, que faz parte do conjunto de chanfragem, né, que eu tenho aqui um cabeçote com as ferramentas. E após a operação, o cilindro E vai fazer a remoção desse material para fora da máquina. E aí o ciclo começa novamente, ok? Nesse caso, a sequência ela ficaria da seguinte forma. O cilindro A avança para liberar o tubo e recua para segurar os demais. O cilindro B, que é o braço oscilante, avança para poder posicionar o tubo. O cilindro C fazem a fixação desse material na base. O cilindro D avança para fazer com que o cabeçote chanfre o tubo e depois recua, D-. O cilindro C recua para liberar o material. O cilindro E avança para retirar ele do suporte de fixação, voltando novamente e acionando o cilindro B para recuar. E nesse caso, podemos aí começar um novo ciclo. Analisando novamente a sequência, verificamos aqui que eu tenho A mais, A menos, B mais, C mais, D mais, D menos, C menos, E mais, E menos, B menos. Então, de acordo com as aulas passadas, da forma que eu falei com vocês sobre a metodologia que é utilizada para resolver circuitos sequenciais, nós temos três possibilidades, ou seja, utilizar o método intuitivo, o método passo a passo ou o método cascata. O método intuitivo ele é utilizado quando a sequência ela é de pouca complexidade ou quando não há nenhuma complexidade. Quando a sequência ela é direta, com baixa complexidade e uma quantidade de atuadores também pequena. No caso de uma sequência indireta, que no caso seria essa a qual a gente está observando agora, o interessante é utilizar um método estruturado. E dos métodos estruturados, a gente viu que a gente pode utilizar o método passo a passo ou o método cascata. Como a gente vai determinar se essa sequência vai ser passo a passo ou cascata? Não sei se vocês lembram, no exemplo passado, a gente utilizou o método de separação dos passos e a gente verificou no segundo exemplo que os caracteres não se repetiam. Ou seja, quando os caracteres não se repetem, é necessário utilizar a quantidade total de passos, onde cada passo vai
utilizar uma contactora ou um relé. Nesse caso aqui, pessoal, vocês percebam que o avanço de A e o recuo de A estão sequenciais aqui. O avanço de B e o recuo de B também está na mesma sequência. O avanço de E e o recuo de E também na mesma sequência. Então, para isso, nós precisamos fazer a separação desses caracteres. Então, eu tenho A mais A menos, tenho que separar. Por quê? Porque no método cascata, o avanço e o recuo de um determinado atuador não pode acontecer no mesmo setor. Ok? Então, vamos avançar e fazer a separação também do D mais e o D menos. Da mesma forma, a separação do E mais e o E menos. Nesse caso, temos aqui agora 4 setores, ou seja, a minha sequência ela foi dividida em 4 setores. Então, nesse caso, o método mais correto, ou que vai fazer com que a nossa resolução seja feita de forma muito mais prática, seria o método cascata. E em relação ao método passo a passo, seria também um método mais barato, vamos dizer assim. Então, no método cascata, a gente diz que a quantidade de contatores ou relés que vão ser utilizados na resolução é igual ao número de setores menos 1. Ou seja, se eu tenho 4 setores, eu vou resolver essa minha sequência usando o método cascata com 3 contactores ou 3 relés. O acionamento do primeiro setor vai ser proporcionado por um contato normalmente aberto da contactora 1 e um contato fechado da contactora 2. O segundo setor será acionado por um contato normalmente aberto da contactora 1, um normalmente aberto da contactora 2 e um contato fechado da contactora 3. O setor 3 será acionado pelo contato aberto da contactora 1, aberto da contactora 2 e aberto da contactora 3. Já o setor 4, ele vai ser acionado por um contato fechado da contactora 1 e um contato fechado do fim de curso do último passo da sequência, que aí eu chamo de out. Seria uma sigla ou uma abreviação para automático, porque a partir daqui eu posso fazer com que a máquina ela tenha uma função de ciclo único ou ciclo automático. Percebam que os acionamentos dos setores de 1 a 4 representam aqui uma conjunção, ou seja, esses contatos eles estão em série. Nesse caso aqui, representando um arranjo lógico AND. Dando sequência ao exemplo do chanfrador de tubos, vamos agora desenvolver o circuito eletropneumático da máquina de chanfrar. Então temos aqui, só para recordar o funcionamento da máquina, então eu vou precisar aqui de alguns atuadores, ok? E vou aqui montar aqui agora a parte eletropneumática. Então eu vou usar aqui um atuador linear duplação, lubrefio, compressor. Vou utilizar uma válvula de 5 vias. No caso do método cascata, eu preciso utilizar uma válvula com duplo solenoide, ou seja, uma válvula do tipo memória. Então, vou configurar a válvula com duplo solenoide, acionamento duplo solenoide. Vou agora colocar os escapes na válvula. Vou fazer a ligação. E agora eu vou copiar esse arranjo pela quantidade de vezes que eu vou utilizar aqui no meu esquema. Então eu preciso de 5 atuadores. Então vou copiar novamente. Vou afastar um pouco essa imagem para cá. E vou copiar
mais uma vez. Vou fazer a interligação da pressão pneumática para cada válvula. E eu preciso determinar agora a tag de acionamento dos solenoides. Como eu falei em aulas anteriores, é necessário que a gente faça a configuração para ficar mais didático. A tag vai ser a ação que o atuador vai fazer no momento. Então, para a válvula do cilindro A, eu vou especificar ela como A+. Para o recuo de A, A-. E assim eu faço com todas as válvulas. B+, B-. C+, e C-. D+, D-. E+, e E-. Vou nomear os atuadores, para que a gente consiga identificar com mais clareza. Então, cilindro A, cilindro B, cilindro C, e por último, cilindro E. Agora eu preciso fazer a configuração dos fins de curso. Nesse caso, eu preciso analisar a minha sequência. Ou seja, no momento que eu startar o processo utilizando a botoeira, o meu cilindro A vai avançar. Quando ele avançar, ele mesmo vai fazer o recuo. Então, no final do cilindro A, ou seja, no ponto onde ele está totalmente estendido, eu vou utilizar um fim de curso. Estou utilizando a sigla FC para fim de curso. A-. Ou seja, esse fim de curso vai fazer o cilindro A recuar. E ele está posicionado no final do cilindro. Ou seja, o cilindro ele tem um curso que vai de 0 a 100, então ele está posicionado no final. O cilindro A recuando, ele vai fazer o B avançar. Então, cilindro A, fim de curso, B+, posicionado no ponto 0, ou seja, no início do cilindro. Então, o cilindro A recuou, B vai avançar. O cilindro B avançando, ele precisa avançar C. Então, fim de curso C+, na posição 100. O cilindro C avançando, ele precisa avançar o cilindro D. Então, no final do cilindro C, eu preciso de um fim de curso para avançar D. D+. Posição 100 também. Ok. O cilindro D avançando, ok? Cilindro C avançou, avança D. O cilindro D avançando, ele vai recuar ele mesmo. Então, no final do cilindro C, ou melhor, do cilindro D, eu vou ter um fim de curso D-, na posição 100. Então, quando o cilindro D avançar, ele vai fazer ele mesmo recuar, ou seja, acionando o solenoide D-. O cilindro D recuando, ele vai fazer o quê? Ele vai recuar C. Então, quando o cilindro D recuar, ele vai recuar C, FC, C-, na posição 0 do cilindro. Quando o cilindro C recuar, ele precisa avançar o cilindro E. Então, o cilindro C recuando, FC,
C menos, ele vai, ou melhor, FC é mais na posição 0. O cilindro C recuou e avança o cilindro E. O cilindro E avançando, ele vai recuar ele mesmo, ou seja, no final do cilindro, eu tenho que colocar um fim de curso E menos, que vai recuar o cilindro E, na posição 100 também. Então, quando o cilindro E avançar, ele vai encontrar um fim de curso que vai fazer com que ele mesmo recue. Então, o cilindro E recuando, ele vai recuar B, FC, B-, na posição 0. Ok. E o cilindro B recuando, termina todo o processo e eu vou especificar aqui um fim de curso com a sigla OUT. O mesmo que eu comentei com vocês na aula, no vídeo passado. Ok. Então aqui configuramos os solenoides, os cilindros e os fins de curso. Dando prosseguimento, vamos agora desenvolver o circuito elétrico para o acionamento da nossa sequência da máquina de chanfrar tubos. Então, inicialmente eu preciso de uma fonte de alimentação, 24 volts, botão pulsante, contato normalmente aberto, o contato normalmente fechado, bobina da contactora ou relé, válvula solenoide. Okay? Então são esses elementos que eu vou necessitar. Okay? Então vamos lá. Vamos montar aqui o nosso circuito. Então eu preciso aqui do botão pulsante, a qual vai startar o processo. Preciso de um contato normalmente fechado. Esse contato fechado, ele precisa ser do fim de curso. Esse fim de curso é responsável pela mudança do quarto setor e necessariamente, pessoal, isso é uma regra, ele precisa ser o fim de curso do passo E-, ou seja, o que está após a barra. E-. E aqui eu vou precisar da bobina da contactora. E também do contato auxiliar que vai fazer o selamento da contactora. Vou fazer aqui a ligação. Então, eu tenho a contactora K1 e aqui eu tenho o selo de K1. Vou copiar esse arranjo. Vou trazê-lo aqui para o lado. Vou apagar esse botão. E preciso agora de um contato auxiliar aberto. Então, eu vou vir aqui na biblioteca. Contato auxiliar aberto. Esse contato auxiliar aberto, ele vai ser do fim de curso, que vai fazer a troca do segundo setor. Ou seja, eu sempre vou utilizar nos fins de curso de cada setor o passo que está após a barra. Então, eu vou usar o fim de curso A- e o fim de curso D- e o fim de curso E-. Eles são responsáveis pela mudança do setor. Então, nesse caso aqui,
eu preciso mudar do primeiro setor para o segundo. Quem vai fazer a mudança vai ser o fim de curso a menos. Eu tenho aqui a minha contactora K2 e o contato de selo de K2. Vou interligar. Vou copiar esse arranjo novamente. Detalhe. Preciso de um contato auxiliar aberto. Vai fazer intertravamento entre o passo, o primeiro setor para o segundo. Então, aqui vai ser um contato auxiliar aberto de K1, ou seja, ele vai intertravar K2. Vou copiar esse arranjo. Vou fazer a mudança aqui para K3. O contato de intertravamento aqui vai ser o K2. O selo K3. E o fim de curso, eu tenho A- aqui no segundo e tenho D- no terceiro. Então, o fim de curso vai ser o fim de curso D-. Ok, pessoal? Então, essa primeira parte aqui faz a seleção dos setores. Ok? Vamos agora desenvolver a parte de acionamento dos solenoides. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um método, isso aqui é uma regra. Serve para qualquer sequência de acionamento em cascata. Precisamos agora desenvolver a parte de acionamento dos solenoides. Então, para isso, eu preciso dos solenoides e dos contatos auxiliares das contactoras. Então, vou copiar o contato auxiliar aberto de K1 e um contato fechado, que também vai ser da contactora K1. Pessoal, agora percebam aqui uma regra. Eu tenho aqui um contato auxiliar aberto e um contato auxiliar fechado. Isso para a contactora K1. Para a contactora K2, eu preciso fazer uma inversão. Ou seja, eu preciso copiar esses contatos. Só que agora eu faço uma inversão. Ou seja, enquanto na contactora K1 eu tenho o primeiro contato aberto e o segundo fechado, para K2 eu vou ter o primeiro fechado e o segundo aberto. Vou copiar novamente. E agora vou fazer a configuração aqui para a contactora K3. Como esse método é um método cascata, independente da quantidade de atuadores, essa sequência ia continuar da mesma forma. Ou seja, se eu tivesse aqui 5 contatores, eu teria que utilizar a mesma configuração. Ou seja, contato fechado e aberto de cada uma das contactoras. Então, nesse caso aqui, eu vou agora fazer o acionamento do primeiro setor. No primeiro setor, ele vai ser acionado, como dito lá anteriormente, ele vai ser acionado por um contato aberto de K1 e um fechado de K2. Então, nesse caso, vai ser o acionamento do primeiro setor. Primeiro setor, a mais. Para o segundo setor,
Então eu tenho que utilizar um contato. Eu tenho que utilizar um contato aberto. Um contato aberto de K1, um aberto de K2 e um contato fechado de K3. Então eu vou aqui copiar novamente esses solenoides. Facilitar. E nesse caso aqui, o meu setor 2, né, ele vai ser acionado pelo contato K1, pela contactora K1, K2 e K3. Vou puxar um pouco o circuito aqui para baixo. Ok? Então, verificando aqui a minha sequência, eu tenho aqui o acionamento do primeiro setor solenoide a mais. Do segundo setor, eu preciso acionar a menos. Perceba que quando eu tenho aqui o acionamento do fim de curso a menos, mudando para o segundo setor, automaticamente eu já vou acionar a solenoide a menos. Aqui eu tenho o B+, aqui eu tenho o C+, e D+. Para cada solenoide desse, eu vou precisar de um fim de curso. Então, eu vou copiar esse fim de curso, normalmente aberto, e vou fazer aqui a configuração. Preciso de 3, na verdade. Então, respectivamente, eu tenho A-, B+, FCB+, C+, fim de curso, FCC+, D+, fim de curso, FC, D+. Segundo setor. Terceiro setor, eu tenho D-, C- e E-. Então, eu vou copiar esse conjunto, para facilitar para mim. Então, depois do D+, eu tenho D-, D-, C-, E+. No caso do terceiro setor, quem está fazendo a troca do setor é o fim de curso D-. Então, nesse caso, eu não necessito dele aqui, que automaticamente ele já aciona. Aqui eu vou ter o fim de curso C-, e aqui o fim de curso E+. Perceba, pessoal, que nesse momento eu não estou utilizando, né, a intuição para poder fazer esse circuito. Eu estou simplesmente utilizando um método que já é como se fosse uma receita de bolo. Então, a gente não precisa perder o tempo usando a tentativa e erro aqui. É um negócio muito simples. Segundo setor, ou melhor, o quarto setor, então eu vou ter aqui
dois solenoides. Eu vou ter o E- e o B-. Nesse caso, como ele é o último após a barra e vai fazer a troca do setor, então não necessito desse fim de curso. E o E- e o B-, então eu preciso, então vai ser o B-. Vou fazer aqui interligação. Quem vai ficar responsável pelo quarto setor? O contato fechado de K1 e um fim de curso também fechado. Ok? Então vamos pegar aqui um fim de curso fechado do último passo da sequência que eu falei para vocês, que vai ser o fim de curso automático. Então esse cara aqui vai ser o automático. Ok, pessoal? Vamos fazer agora uma simulação para ver se realmente o circuito está simulando na sequência determinada. Vou iniciar apertando o botão de início para startar o processo. Então perceba, A avança, A recua, B avança, C avança, D avança, D recua, C recua, E avança, E recua, B recua. E automaticamente ele corta toda a alimentação do setor 4. Então percebam que a nossa simulação aqui foi bem sucedida. Então perceba que eu consegui aqui resolver o problema da máquina de chanfrar tubos utilizando o método cascata. E o detalhe que a gente não pode esquecer, os fins de cursos que vão fazer a troca do setor sempre vai ser o que está após a barra. Ou seja, o A- vai fazer a troca do setor 1 para o setor 2. O fim de curso D- vai fazer a troca do setor 3 para o setor 4. E o fim de curso, que está no último setor, após a barra, é o que é responsável por derrubar toda a cascata. E, nesse caso, fazer o acionamento do quarto setor. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato. Ok? Quando eu falei para vocês a respeito desse fim de curso out, seria para fazer com que o processo ficasse de forma automática. Então, acho que dá tempo aqui a gente implementar esse contato. Então, eu vou utilizar aqui, para esse fim, um botão com trava, normalmente aberto, e vou utilizar um contato fechado, ou melhor, um contato aberto do fim de curso out. O que esse cara vai fazer? Ele vai simplesmente pulsar o primeiro setor. Então, vou novamente aqui fazer a simulação. Opa. Ficou sobrepondo aqui a linha. Refazer. Novamente. Vou simular. Ciclo único. Deixa eu só modificar aqui o tempo da simulação para não ficar tão lento.
Então, vou iniciar aqui. Ciclo único. E agora eu posso utilizar o ciclo automático. Vamos utilizar o ciclo automático. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha ajudado os senhores a entender como resolver um circuito sequencial em relação ao funcionamento da máquina, utilizando a metodologia correta e desenvolvendo o circuito elétrico e pneumático de forma correta também. Fiquem atentos e continuem no canal, que vai ter muita coisa interessante pela frente, pessoal. Estou preparando para vocês aqui circuitos interessantíssimos para que a gente consiga desenvolver aqui no canal. Até mais e um abraço.